Havendo o número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação das atas da sessão anterior. Ata das sessões virtuais de 10 a 14 e de 17 a 21 de outubro do corrente ano, bem como da sessão ordinária do dia 19 do mesmo mês. Todos aprovam? Aprovada. Registros iniciais. Boas-vindas ao desembargador Amilcar Maia, que retorna após período de férias. Boas-vindas aos estudantes do curso de Direito da Universidade Católica de Mossoró, acompanhando a sessão na assistência com o professor Júlio Tales. Sejam bem-vindos. Registra a ausência do desembargador Mauri Moura em razão de gozo de férias. Registra também a ausência do desembargador Virgílio Macedo, que comunicou a sua impossibilidade de comparecer à presente sessão, em virtude de atividades pertinentes à direção da SMARN. E registro a ausência da desembargadora Maria Zeneide Bezerra, também comunicando a impossibilidade de comparecer à presente sessão por motivo superveniente. Bom, atendendo a pedido do desembargador Cornélio, desembargador Expedito, vamos iniciar pela ordem administrativa, porque eles precisam se ausentar por conta do TRE. A pauta administrativa, nós distribuímos as minutas. Tem uma minuta de resolução, o número 1, dispõe sobre a constituição da terceira turma recursal no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Todos aprovam? Aprovada. Aprovada. Número 2, minuta de resolução, dispõe sobre a criação e organização administrativa da primeira Secretaria Regional de Execução Penal, SEREX, e da outras providências. Todos de acordo? Número 3, minuta de resolução, dispõe sobre a criação e organização administrativa da segunda Secretaria Regional de Execução Penal e da outras providências. Todos de acordo? De acordo. Número 4, regimento interno da Corregedoria. O desembargador Dilermando Mota apresentou proposta de alteração ao regimento interno da Corregedoria Geral de Justiça do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. É a número 4. Todos aprovam? Eu acho que foi uma proposta de uma resolução que eu apresentei com relação a Não, aqui é a Corregedoria. Desculpe. A da Corregedoria. Desculpa, eu vi errado. Barrador Gilson. Todos de acordo? Acordo. Número 4. Número 5. Minuto de resolução dispõe sobre a outorga da honraria intitulada Medalha do Mérito da Segurança Institucional do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Aquelas medalhas também foi distribuída pelo Gabinete de Segurança. Aprovo, excelência. Aprovado. Número 6, minuto de resolução dispõe sobre a alteração na estrutura organizacional da Escola da Magistratura. Foi o desembargador Virgílio que nos encaminhou. Todos aprovam? Aprovado. Número 7, minuto de resolução dispõe sobre a alteração da resolução 24 TJ de 5 de setembro de 18, que institui o regimento interno da ouvidoria de justiça e de outras providências. Aprovado. Aprovam. O desembargador Dilermando tinha apresentado uma alteração, mas foi retirado. Exatamente, excelência. Eu conversei com o senhor excelente desembargador Amilcar e era apenas algumas contribuições, mas nós chegamos a um consenso e para atender exigência do CNJ. Viu? Agradecer, inclusive, a gentileza e a fidalguia do desembargador Amilcar, que accedeu, e nós conversamos e, como sempre, nos entendemos em relação ao minuto. Então, aprovada. A número 9 é o processos administrativos 0401 e 0401 02 51 72 e o 0401 02 68 60. Interessado a Associação de Magistrados. Também foi distribuída a minuta para todos os colegas. Todos estão de acordo? Acordo. Aprovado. E, finalmente, autorização. A desembargadora Maria Zeneide Bezerra solicita à Corte autorização para ausentar-se do Estado nos dias 3 e 4 de novembro.
Eu difiro, todos de acordo? De acordo. Aprovado. Bom, parte Senhor presidente, Pois aproveitando não, a oportunidade, eu também quero requerer autorização para me ausentar do Estado da sexta-feira até a próxima terça-feira para assuntos de saúde. Sexta agora, dia... A partir de amanhã. A partir de amanhã e até a terça-feira, para assuntos de saúde, trarei inclusive atestado médico. Sexta, dia... A partir de amanhã. Amanhã, dia 4. Amanhã. Até dia... Até terça-feira, Terça-feira, dia 15. tratado de assuntos de saúde e trarei o atestado médico. Aliás, dia 8, certo? Todos de acordo? Na de parte administrativa, sugestões da presidência. A presidência tem sugestões e propostas. Moção de congratulações pela passagem natalícia do doutor Bruno Lacerda Bezerra, juiz auxiliar da presidência, que ocorrerá no próximo dia 11 de novembro. Todos de acordo? Aprovado. Agradecimento aos juízes convocados, ao doutor Roberto Guedes e à doutora Marta Daniele, pelos relevantes serviços prestados à Corte durante o período de substituição, respectivamente, dos desembargadores Expedito Ferreira e Cornélio Alves, afastados para dedicação exclusiva à Justiça Eleitoral. Todos aprovam? Aprovada. Falta indicações... Não, leitura. Leitura de expediente. Ofício encaminhado a esta Corte pelo desembargador federal do Trabalho, Eduardo Serrano da Rocha. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para parabenizar os desembargadores Amilcar Maia, Glauber Rego e Gilson Barbosa, eleitos presidente, vice-presidente e corregedor no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte para o biênio 2023 e 2024. Outro sim, estimo uma gestão profícua a todos que irão compor a direção desta egrégia Corte de Justiça. Atenciosamente, Eduardo Serrano da Rocha, desembargador federal do Trabalho da 21ª Região. É somente. Pois não, obrigado. Indicações propostas. Desembargador Cláudio. Excelência, comunica a Corte minha ausência do Tribunal para Tratamento de Saúde entre os dias 4 e 9 de dezembro, para efeito até de substituição nas urgências. Era só, senhor presidente. Pois não, feito o registro. Desembargador Expedito. Indicações propostas. Não, só agradecer, excelência. Voto boa. Desembargador Rebouças. Presidente, também como de autorização à Corte para me ausentar do Estado no período de 23 a 25 de novembro. Certo. Efeito de substituição. Excelência, Todos de acordo. também me ausentei do Estado dia 20 ao dia 23, serviço do TRE para Brasília, viu? De novembro agora. Novembro agora. Certo. Ok. Todos de acordo. Desembargador Saraiva. Não tenho, presidente. Desembargador Amilcar. Comunicação, proposição, excelência. Desembargador Dilermando. Excelência, eu peço a autorização do tribunal para me ausentar agora no dia 9 a 11 para participar do encontro de corregedor em Salvador e no dia 21 e 22 em Brasília, o encontro nacional do Poder Judiciário dirigido aos presidentes e corregedores de justiça, não é? Pois não. Inclusive fui convidado pelo desembargador Amilcar como ouvidor eleito. Haverá um encontro no final do mês, né, Excelência? E Vossa Excelência, com muita fidalguia, me convidou e vai me dar a data, parece que é no final do mês. É no final do mês. Final do Na mês. mesma- Depois é eu pego a data. O nosso colega, desembargador João, inclusive, ele foi convidado como palestrante para esse, Que esse bom. encontro. Vou ter a honra de ouvir mais uma vez o Eu desembargador. acho que é 23 e 24, não é? Desembargador João, 23 e 24. não é? 23 e 24. Vai ser em Roraima. Amapá. no Amapá, né? 23 e 24, Desse mês. 23 e 24 do 11, né? 4 dias, tem que ter 2 países. Já saiu de Brasília para lá. Direto de Brasília para lá. 23 a 25. 23 a 25, pronto. Então é Salvador 9 a 11, encontro de corregedores, 21 e 22 em Brasília, encontro nacional do Poder Judiciário, que presidentes e corregedores, e 23 a 25 No Amapá. Amapá. Certo. Todos de acordo, aprovado. Desembargador Ibanez. Sem proposição, Vou presidente. providenciar
Desembargador Boa noite, Glauber. excelência. Obrigado. Indicações e propostas. Bom dia, senhor presidente. Nenhuma. Desembargador Gilson. Presidente, tão somente registrar os meus agradecimentos ao doutor Eduardo Rocha pela alusão que fez ao meu nome no próximo biênio deste tribunal. Doutor Eduardo Pinheiro. Sempre à posição, senhor presidente. Bom, parte administrativa encerrada. Agradeço a presença do desembargador Expedito, desembargador Cornélio. Ele foi? Não chamei não, desembargador Cornélio. É porque ele não é mais daqui não, tá no TRE, esqueceram. Ah, não, é porque eu estava procurando. Ah, tá certo. Falha. Eu procurando a doutora Marta Daniela e não podia estar Marta aqui. está aqui atrás. Desculpa. Eu quero só agradecer a moção que foi feita em meu nome e também destacar mais uma vez os alunos da Universidade Católica, lá de Mossoró, da Terrinha, o professor Júlio que está aí presente. Então, até a próxima segunda eu retorno aqui já para o trabalho no Tribunal de Justiça. Agradeço a Vossa Excelência e mais uma vez peço desculpas por ter Tá bom. esquecido aqui. Estava procurando a doutora Marta e não via a doutora Marta. Não. Bom, então, encerrada a ordem administrativa, vamos para a ordem jurisdicional. Beleza, obrigado. Na pauta, na ordem jurisdicional, o primeiro processo, e não sei se tem mais advogados presentes, mas eu já adianto que o segundo processo, a revisão criminal 0800957, da relatoria do desembargador Dilermando, não pode ser julgado porque o revisor do desembargador Vigílio não está presente. O 3, a representação criminal 0810708, é da relatoria da desembargadora Maria Zeneide, que também não está presente, então não vai ser julgado. E o 4, revisão criminal 0803-859, da relatoria do doutor Eduardo Pinheiro, aliás, doutora Marta Daniele. Não está em mesa, né, doutora Marta? Foi retirada de pauta? Presidente, a advogada solicitou a retirada de pauta. Certo, então também não vai ser julgado. Então, o número 1, mandado de segurança 08-07-843, impetrante Thales Oliveira Alcântara. Advogado Dr. Tiago Amorim Silva Cândido de Araújo, impetrado governador do Estado do Rio Grande do Norte, relator desembargador Ibanez Monteiro, inscrição para falar Dr. Tiago Amorim, falando em nome do impetrante, está presente. Processo em mesa do desembargador Ibanez. Processo em mesa, Processo em presidente. mesa. Doutor Thales. Aliás, doutor Tiago. É isso? Tiago Amorim. Doutor Tiago. Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos. Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, excelentíssimos desembargadores, doutora Procuradoria de Justiça, estudantes e professores da Universidade Católica aqui presentes, meus cumprimentos a todos. Venho falar, excelências, em nome do impetrante Thales Oliveira Alcântara. Thales era escrivão da Polícia Civil e foi demitido por ato da governadora em razão de um PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Nesse PAD, em rápidas palavras, foi investigado se o policial, na condição de escrivão, teria recebido R$500 de fiança e não depositado a tempo, só vindo depositar posteriormente, quando se notou no processo que não havia o respectivo comprovante, o respectivo comprovante do depósito judiciário. Então, requereu-se à delegacia que se juntasse. O impetrante, então, como era escrivão, e por não ter o comprovante de que juntou, aliás, por não ter a cópia do comprovante de depósito, tirou do próprio bolso R$500 e efetuou o depósito. E os R$500 foi devolvido ao flagranteado. Esses, em resumo, excelência, foram os fatos investigados no PAD. E o impetrante vem a esta corte sustentar teses de nulidade. O PAD é parte integrante do ato coator, porque o ato coator demitiu Thales exclusivamente em razão da conclusão do PAD.
E esse PAD, excelências, é eivado de nulidades. A primeira delas é na portaria. A portaria que abre, que instaura, que inaugura o PAD, precisa conter requisitos mínimos, porque a portaria é como se fosse a denúncia no processo penal. Então precisa ter, no mínimo, uma descrição sumarizada dos fatos a serem investigados para impedir até que inicie-se um processo sem objeto e, no final, puna-se o investigado por outra situação. E é necessário que essa corte se manifeste explicitamente com relação a isso, porque é o que vem acontecendo na corregedoria. PADs carimbados, PADs que são portarias, aliás, carimbadas, que são iniciadas com um parágrafo dizendo apure-se o relatado, apure-se os fatos dispostos no ofício tal. É o caso dos autos. Não está se exigindo, excelências, uma descrição pormenorizada dos fatos. Ao contrário, só se quer que seja objetivo. Então, a primeira nulidade levantada pelo impetrante é a nulidade da portaria e, por consequência, a nulidade de todos os atos posteriores, porque a portaria não descreveu minimamente os fatos a serem investigados. Mas não é só. Nesse PAD, esse PAD, aliás, foi inaugurado, foi iniciado através de uma sindicância prévia. Iniciou-se uma sindicância prévia, e nessa sindicância prévia participaram 3 delegados, que emitiram um juízo de valor, e em razão dessa sindicância prévia, abriu-se o PAD. E no PAD foram nomeados os mesmos 3 delegados que participaram da sindicância prévia. Isto também é causa de nulidade, porque os delegados, que são os membros da comissão processante, atuam como juízes. Se eles já emitiram juízo de valor num procedimento prévio, por óbvio que não tem a imparcialidade necessária para julgá-lo. Este é o entendimento do STJ e desta Corte de Justiça. Porque fica maculado os princípios da imparcialidade e da isenção necessários para o julgamento. E ainda que se diga, excelências, que durante o PAD alguns membros foram substituídos, um dos membros, que é o doutor delegado Matias Laurentino, assinou o termo de indiciação lá na sindicância prévia e assinou o relatório lá no PAD, ou seja, nas decisões da comissão. E estas, por óbvios, que foram desfavoráveis ao impetrante, já que foi recomendado a demissão do servidor. Então, já temos então a segunda tese de nulidade, mas não é só. Durante o processo administrativo, foi nomeado o delegado Pedro Paulo Falcão para atuar como membro julgador. Só que Pedro Paulo Falcão foi o mesmo delegado que, juntamente com o impetrante, que era escrivão de polícia, recebeu o flagrante, recebeu a fiança, lavrou o flagrante, arbitrou e recebeu a fiança. No processo, existe um documento em que é assinado o recebimento da fiança, assinado pelo impetrante e pelo delegado Pedro Paulo. Como poderia, então, Pedro Paulo, posteriormente, vir ser nomeado para julgar o impetrante, já que ele tem interesse direto no fato? Afinal, se não foi o impetrante que deixou de depositar o valor da fiança, foi Pedro Paulo. Então temos aqui mais uma nulidade. Pedro Paulo não poderia participar como membro do processo administrativo disciplinar, mas participou. E as duas últimas teses de nulidade, excelências, é quanto ao parecer que deu fundamento ao ato coator. O parecer dizia que houve enriquecimento ilícito do servidor
e, por isso, ele deveria ser demitido. Primeiro que não houve enriquecimento ilícito, já que o próprio parecer reconhece que houve o recolhimento da fiança. Ainda que posteriormente, ainda que tardiamente. E esse ato seria uma improbidade, se for, culposa. E desde a Lei 14.230, de outubro de 2021, não há mais a modalidade culposa em atos de improbidade administrativa. Portanto, o parecer que deu aso ao ato coator também tem nulidades. E por fim, excelências, ainda que não se reconheça, eventualmente, nenhuma dessas nulidades, ainda que claras, cristalinas, objetivas, como tem que ser em um mandado de segurança, é de se observar que o STJ e o STF entendem que é viável a revisão da penalidade em processos administrativos disciplinares, se ofender o princípio da proporcionalidade. Ou seja, é possível que o judiciário mude a punição arbitrada se esta vier a macular a proporcionalidade. É o caso dos autos também. Ora, a conduta não é grave. Se esqueceu de depositar R$500 que, imediatamente reclamado, foi depositado pelo impetrante do próprio bolso. O que demonstra que não existia dolo em sua conduta. Não houve prejuízo, portanto, ao erário, não houve prejuízo, portanto, a terceiro, não houve prejuízo ao Poder Judiciário, à Polícia Civil, nem à credibilidade das instituições. Talvez tenha tido um atraso para o flagranteado, ao final do processo, receber o dinheiro da fiança. Mas tão somente isso. A conduta é grave? De forma alguma. Era merecedor da pena capital máxima? Também não, excelência. A demissão de um servidor que já tinha mais de 10 anos de carreira, em razão desta conduta, é absolutamente injusta. Além disso, excelências, não se pode fechar os olhos ao caos existente na Polícia Civil. A Polícia Civil hoje carece de mão de obra, hoje não, há muito tempo, de modo que um delegado, um escrivão, responde por 2, 3 delegacias e ainda faz diárias operacionais porque não tem gente suficiente para trabalhar no plantão. Isso acarreta acúmulo de trabalho. E este acúmulo de trabalho acarreta em eventuais negligências ou eventuais desatenção que não é ocasionado pelo servidor, mas porque o Estado não dá condições de trabalho para este. Portanto, pede-se, por pedido subsidiário, que esta Corte, se não entender pela nulidade, que revise a punição pelo princípio da proporcionalidade, ainda que aplique a segunda pena máxima possível, que seria a suspensão de 90 dias, mas não a de demissão de um servidor concursado que tinha mais de 10 anos de carreira e que não merece tal pena. São estes os argumentos, excelências, que o impetrante roga pela nulidade do ato coator e a consequente reintegração deste nos quadros de serviço estadual da polícia. É como requer o impetrante. Agradeço a Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao eminente relator, desembargador Ibanez. Senhor presidente, meu voto aborda todas as questões debatidas pelo advogado na tribuna e conclui pela denegação da segurança. Senhor presidente. Pois não. Voto disponibilizado. Desembargador Cláudio. Pela ordem. Eu quero pedir vista do processo, justificando, em face das questões
novamente trazidas da tribuna, e notadamente também porque aqui há uma consideração no voto, dizendo que, havendo a condenação por improbidade administrativa, impõe-se a penalidade administrativa de demissão, conforme estabelecem as legislações aplicáveis. Me parece que nem toda improbidade administrativa pode levar a pena de demissão no serviço público. Por exemplo, na lei de improbidade, até eventualmente o gestor atrasar a informação de um documento, é ficado lá como improbidade, e não seria o caso de ter por consequência a demissão do serviço público do servidor que atrasou a remessa desse documento, por exemplo, para o Tribunal de Justiça ou qualquer ato de ofício. Bem como me impressiona, de certa forma, a questão da proporcionalidade, de formas que, respeitando eventuais votos já lançados, eu peço vista para examinar esses aspectos. Pois não, após o voto do relator pela denegação da ordem, pediu vista o desembargador Cláudio Santos. Os demais aguardam o voto. Pois não. Ok, proclamado. Não há mais processo em mesa. Parte administrativa já encerrada, então, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.